O primeiro desses assuntos que a gente tem pela frente para fechar a live é o retorno ao tema da SAF do Santa Cruz. Tá? Já colocamos no ar um vídeo, logo que a notícia surgiu, né, eu e Cássio a gente fez um vídeo, e na última madrugada a gente fez foram 2 horas de debate, e a gente até optou por transformá-lo em 2 programas, né, no formato de vídeo. Convido vocês a assistirem. O primeiro programa focado numa questão mais de sentimento, a gente trouxe nesse recorte Cássio trazendo a percepção dele, quase que de vizinho ali, de alguém que mora muito perto de Santa Cruz, de como a cidade foi mudando, de como os momentos ali no início da noite, final da tarde, a mobilização espontânea foi cercando o Arruda, e depois Arthur trazendo o sentimento dele de torcedor, né, para um clube que volta a ter uma esperança, como a gente chamou aqui, né, uma mão vem puxar o Santa do poço muito fundo em que ele se encontra. A outra parte do programa foi uma parte em que a gente fez o que podia e o que estava ao nosso alcance para tentar esmiuçar temas, dúvidas, interrogações, caminhos, passo a passo. E dentro desse debate, existe um que a gente arrasta desde o primeiro vídeo, que é relacionado à questão do 1 bilhão. Se é um valor nominal, se é um valor que vai ser aportado no Santa Cruz em 15 anos. Vou utilizar um termo que a gente trouxe no debate de ontem. Se é dinheiro novo entrando no Santa Cruz, se esse grupo de empresários promete, em 15 anos, colocar diretamente do fundo de investimentos, desse suporte que vão dar ao Santa Cruz, se eles dariam aportes que, somados, resultariam em R$1 bilhão. Nesse debate, Atos trouxe como exemplo o caso do Ferroviário, que assinou o contrato já com a sua SAF e que foi muito transparente na divulgação. E Atos, ele destacou a possibilidade de, dentro dessa conta, que lá desde o primeiro vídeo, eu e o Cássio, a gente já destacava isso. Não vamos nos apegar nessa questão do bilhão, porque ela é muito simbólica. É um número. Existem coisas que são até mais importantes do que 1 bilhão. E Atos destacou que, para chegar lá nos 300, 400 milhões do Ferroviário, acho que era esse o valor do Ferroviário, né? Não tenho de cabeça. É de 113 a 433, algo assim. 113 a 413. Isso. Para chegar no valor do Ferroviário... Esse 13 é justamente o aporte inicial e o restante, de 100 a 400, é a variação que ele pode ter de acordo com as divisões. E, inclusive, para além das divisões, no Ferroviário e Atos trouxe aqui, existe a possibilidade desses modelos de SAF que estão sendo assinados hoje em dia, de contar, por exemplo, com o dinheiro que o próprio clube gera. O dinheiro que o próprio clube vai gerar. E a gente debateu e ficou nessa dúvida dos modelos, né? Cássio ilustrou como seria se fosse 1 bilhão, mas consciente de que, no fundo, a gente sabia que não haveria um aporte, ainda que dividido em 15 vezes de 1 bilhão, não é um modelo que vem sendo feito. E aí, o GE publicou uma entrevista em seu site com o Márcio Cadar, tá? Que é o investidor do Santa Cruz. Essa entrevista ela foi publicada em vídeo e também destacada, seus trechos são destacados na reportagem do GE. Na reportagem do GE foram destacadas em texto, né, 4 perguntas
que foram relacionadas. Posso até ler aqui as perguntas. Quando vocês começam a operar efetivamente no clube? Se esperam um sucesso da SAF ainda em 2025? Se tem essa projeção? Se o Arruda está no plano para esses aportes de agora, né, se o estádio seria uma prioridade, e o que fez eles, né, chegarem, o que fez esse grupo chegar ao Santa Cruz. No entanto, o perfil Última Divisão, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, dentro do vídeo ele puxou uma frase do Márcio Kadar que bate muito com o cenário que Atos trouxe aqui ontem. Tá? Perguntado sobre fala mais sobre a questão do 1 bilhão e o que é que Márcio Kadar fala na entrevista. Esse 1 bilhão chega através de aportes, geração de receitas próprias e operações de infraestrutura, como naming rights, vendas de espaços publicitários e outras coisas que o torcedor consegue trazer para o clube. É como se fosse uma projeção do que a gente consegue trazer para o clube. Em 15 anos, pode ser mais ou pode ser menos. Então, Atos, essa entrevista de Kadar, esse trecho da entrevista de Kadar, posiciona para aquele cenário que você trouxe. Para o cenário do Ferroviário, para o cenário que tem se tornado usual nos acordos que estão sendo fechados da SAF, em que, para chegar no número mágico, simbólico, com peso de marketing de 1 bilhão, você está contando com o que o próprio clube vai ser capaz de gerar como receita. Por exemplo, se o Santa Cruz sobe para a primeira divisão daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, o Santa Cruz vai ter um contrato de 60 milhões. Esses 60 milhões que a Liga, que uma das TVs vai pagar o Santa Cruz, entra na conta para esse bilhão. A receita de sócios, que obviamente esse grupo espera aumentar, entra para a conta desse bilhão. A camisa que o torcedor vai comprar entra para a conta desse bilhão. O show que vai ser feito no Arruda entra para a conta desse bilhão. O patrocínio, o naming rights do Arruda, que pode ser negociado, entra para a conta desse bilhão. Tá? Então, já está claro que era quase infantil até imaginar que chegaria um aporte de 1 bilhão de reais. E a gente já pode dizer que, desvendando um pouco esse 1 bilhão, a gente já sabe que ele faz parte de um desenho de números, né, Atos? Isso, Fred. É um modelo que mais a gente está vendo aí, né? Que está se popularizando, até porque não existe Bahia City, não existe o Grupo City para todo mundo, né? Então, cada um vai ter que fazer sua SAF com o que dá. Ontem eu cheguei, logo no início do comentário, eu cheguei a tratar com o mercado especulativo, porque de fato é, tá? Esse estouro de SAFs que está tendo por aí, a maioria delas, só tirando aquelas grandonas, principalmente a do Bahia, esses fundos de investimento enxergam esse mercado do futebol hoje como de alto risco especulativo. Então, ele tem lá o seu grande montante financeiro lá para fazer investimento, ele vai ser conservador em boa parte, 80% lá dos investimentos dele, aí 10% vai para variável, numa bolsa de valores da vida e tal. Aí 1% ali, ele diz, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos adentrar aqui no mercado de SAF, porque você pode botar X e possa ser que você ganhe 5X, 10X. Você pode ter um retorno alto. E por ser muito especulativo, de muito risco, na verdade, é que eles adentram no clube de futebol com aquela conta assim, que eles imaginam que dá para poder colocar ali, sabe? De dinheiro, o famoso dinheiro novo.
tirar o dinheiro do bolso e colocar, principalmente nos primeiros anos. Porque depois ele pode até conseguir fazer dinheiro com o próprio clube, que é mais ou menos o que o Cadá está falando aí, para ir tocando o negócio. Mas é impossível colocar 1 bilhão, pô. Não tem como, pô. Não tem como ele chegar aqui, eu vou colocar 1 bilhão no Santa Cruz. Com todos os problemas que o Santa Cruz tem, é impensável que alguém faça isso. Agora, ele aplicando a gestão, que é o que ele pode fazer, aí sim vai fazer algum sentido. E você vai lá compondo esse valor, né, que eles colocam aí, de uma maneira bem criativa. Por isso que eu disse, é mais uma questão de marketing. Às vezes quem define esse número não é o contador, não é o advogado, não é o cara que está fazendo o contrato. Eles chamam aqui, chama o cara do marketing aí para poder ver como é que seria melhor para poder divulgar, para ganhar torcida, para sair bem na imprensa. Porque esse valor, Fred, ele não tem compromisso com absolutamente nada. Nada. Não tem nada que regule ele colocar isso daí com a contrapartida que faça sentido no balanço financeiro. Tem nada, tem nada. Ele coloca o que ele quiser. Aí uma das maneiras que se habituou a fazer é você contar boa parte desse valor vindo da própria criação orgânica de receita do clube. Então, você tem lá, a gente na Série C, a gente quer o mínimo de 30 milhões. Mas, pô, o clube, naturalmente, ele vai fazer 25. Então, o aporte que vai sair de dinheiro novo, saindo do bolso do investidor, é 5. É para completar aqueles 30. Então, isso é muito comum. É o padrão hoje em dia. Eu já vi isso acontecendo no Náutico em 2 propostas. Várias outras aí pelo Brasil afora desse modelo. E quando chega a do Santa Cruz, a leitura foi fácil. Óbvio que eu fui checar com o jeito do mercado, que eu tenho contato, e todo mundo foi unânime, disse, não, é isso mesmo. É por aí, esse número é mais para trabalhar o marketing. Tu, não é surpresa, obviamente, tá? Quem assiste o nosso canal sabe que aqui a gente busca, para alguns, ver esse tema ser debatido já causa um incômodo. Para alguns é mais confortável aquele videozinho no Instagram que o cara tá dizendo é maior do que a do Bahia, é maior do que a do Corinthians, é maior do que a do Botafogo, é maior SAF da história, e bota uma lista lá com 700 milhões do Bahia, com 700 milhões do Botafogo, com 400 do Cruzeiro, 1 bilhão do Santa, e é maior SAF da história do futebol brasileiro. Para alguns é mais confortável um conteúdo assim, né? Clicar num vídeo que diz a maior SAF da história do Brasil. Mas a gente não sabe muito ser diferente e a gente busca, de fato, jogar luz onde precisa de luz. Porém, eu acho que é muito importante, Arthur, a gente não passar a ideia de que 1 bilhão não existe. O Santa caiu num golpe. Está longe de ser isso. Desde o começo a gente avisa. Não prestem atenção nesse 1 bilhão. Prestem atenção em outros fatores. Por quê? Porque se o Santa hoje gera 24 milhões por ano, é um clube que está doente, profundamente doente, e que gera esse montante. Na hora que esse clube tiver, e algum aporte existirá, na hora que esse clube tiver um aporte, na hora que esse clube tiver suas dívidas ou pagas ou equalizadas para serem pagas, na hora que esse clube tiver um estádio em melhores condições, capaz de gerar melhores receitas, esse clube vai deixando de ser um clube doente e vai automaticamente, aquele clube que gerava 24 vai gerar 35, vai gerar 48, vai gerar 50, vai gerar 60 milhões. O próximo tema desse programa é sobre o orçamento de um clube do Nordeste que está se aproximando de 400 milhões por ano. Então, Arthur, o que o Santa precisa nesse momento e que deve acontecer, obviamente, é de um socorro urgente financeiro considerável
e um choque de gestão considerável. Eu acho que esse é um caminho, tá? E a gente estava falando em off, você pode trazer aqui, dentro do que Bruno, do que o presidente já vinha falando, a gente considera que resolver as dívidas quando a RJ chegar ao acordo é parte fundamental, pilar. Era o pilar do projeto do que Bruno queria e a gente deve pelo menos pensar em contar com um aporte, se não para zerar todas as dívidas, como o City fez no primeiro dia que assumiu o Bahia, mas como eu falei, pagar uma parte, projetar pagamentos parcelados e tomando conta, né, dessa situação que hoje puxa o Santa para baixo, né? É isso, Fred. Quando eu vi hoje mais cedo essa reportagem, não me surpreendeu, como você bem falou, já era o que a gente esperava. Era até um ponto que a gente vinha falando aqui. Atos trouxe isso ontem, né, na explicação dele. Mas até nos nossos primeiros comentários aqui, como você bem disse, a gente sempre falou, ó, esse valor de 1 bilhão não é muito informativo, até porque a gente não tem detalhamento. O que cabe mais aqui na nossa avaliação é realmente quem é o investidor, o que ele conhece, o histórico dele. A gente nem entrou muito no juízo de valor desse valor de 1 bilhão, né, de quão bom ou não ele era para o clube, justamente porque, enfim, além de ser uma questão que a gente não tinha tanto detalhe, como o Atos falou, era uma questão meio irreal, até pelo cenário de SAFs que a gente vem vendo recentemente, imaginar que alguém ia chegar aportando 1 bilhão de reais de fato, como dinheiro próprio de investimento e aportes, por exemplo, no Santa Cruz. Então, não me surpreendeu. Talvez tenha sido surpresa para parte da torcida, que assim não é uma realidade da torcida do Santa, mas de todos os clubes, que grande parte da torcida ela não tem conhecimento mesmo a respeito. E aí muitas vezes, como o Atos fala, a questão do marketing é pensando nesse torcedor que vai ver 1 bilhão e vai interpretar dessa forma, né? Que vai acabar sendo levado a pensar dessa forma. Então, talvez tenha sido uma mensagem importante para o torcedor voltar à realidade, vamos dizer assim, um pouco do cenário real. O que me surpreendeu nessa fala dele, para ser sincero, foi essa última frase de pode ser menos, porque no final do dia, o importante é aquilo que a gente tem destacando de o que é que vai estar no contrato, em termos de garantias, o que é que o Santa Cruz vai colocar. Você precisa, por exemplo, me garantir que quando eu estiver na Série A, algo semelhante ao Ferroviário, vamos dizer. Quando eu estiver na Série A, o meu orçamento ele tem que ser de 80, 90, 100, 60, 70, alguma coisa assim. E aí, quando você coloca isso vira um mínimo. Independente se isso vai ser via aporte ou se isso vai ser via geração de receita por meio do clube, porque o cara fez uma boa gestão e passou a conseguir gerar aquilo, isso vai ter que ser o mínimo. Se ele não conseguir gerar, ele vai ter que aportar. Que é mais ou menos o que a gente viu também no Cruzeiro de Ronaldo, por exemplo. Que o Cruzeiro de Ronaldo, os 400 milhões que falava, eram muito nessa linha. Era de tipo, ele vai ter que fazer a equipe gerar isso, senão ele vai ter que colocar lá via aporte. Algo mais ou menos nesse sentido. E quando ele fala ali no menos, me gerou essa pulga atrás da orelha. Só que depois eu vi que, na verdade, essa reportagem do GE, ela não foi divulgada ainda na íntegra, essa entrevista. Foram cortes que foram divulgados e amanhã parece que vai sair na íntegra. E no Globo, como é o nome do jornal que tem aí de noite? É o NETV, né? O NETV segunda Isso. edição teve um outro corte que saiu do Márcio Cadá, que aí nesse outro corte ele diz, na verdade, 1 bilhão é o mínimo. A gente não pode movimentar menos que isso, mas pode ser mais. Então tem outro corte que ele fala isso, e aí meio que equalizou um pouco o que eu estava esperando em termos de discurso. De se Então a gente existe um teve essa. mínimo, Eu queria fazer um parênteses. seja de aporte, seja de capacidade do próprio clube gerar, né? Isso. Deixa eu De fazer levar o clube a gerar. Ô, Arthur, deixa eu fazer um parênteses e eu volto para tu na mesma hora. Antes de tu falar essa segunda parte, que depois ele supostamente ele corrigiu, eu já ia dizer um ou dois fatores que podem colocar para baixo. Foi um ponto que Cássio estava abordando na última live, na questão, por exemplo, da RJ. A RJ, eles só vão contar 300 milhões para esse número do marketing. Mas eles sabem que não vai ser 300 milhões. E não tem margem para eles estarem remanejando isso para lugar nenhum. Eles são muito cientes disso, que a dívida não vai ser 300. Mas eles usam o valor cheio, nesse momento, para poder dar esse 1 bilhão.
Quando o RJ sair, e se ela custar 100, Pô, já mas tá se na fizer cara. isso aí, não é legal, não, velho. Assim, só dentro de uma negociação. Porque seria o comprador usufruindo de um número beneficiado pelo vendedor. Nesse caso, porque seria o Santa Cruz se esforçando para a dívida diminuir e essa diminuição valeria como receita de quem está comprando para chegar ao número. Ou se for Isso isso, seria. isso é muito óbvio e eu não vejo nenhum problema nisso, Lucas. Eu não vejo bicho de sete cabeças. Não, eu acho que isso tem que acontecer. Eu só estou falando. Não, eu só comentei em cima da ótica de que o Santa fazendo isso já está contabilizando dentro do bilhão que o comprador vai dizer que vai colocar dentro do Santa Cruz. Porra. Não, eu acho normal. O padrão é esse. O padrão é esse. Veja, o investidor ele tem Repito, inúmeras Cássio. Então veja da Repito, seguinte Cássio, o forma. investidor não está dizendo que vai colocar 1 bilhão no Santa Cruz. Não, Já não. está claro aqui. Que vai Não, pô, mas não, Fred, não falei isso não. realizar 1 bilhão. Então, foi exatamente isso, Fred. Você não teve polêmica nenhuma. Foi exatamente isso. Para chegar ao bilhão, está contabilizando que a dívida era de 300, foi para 100 na RJ. Então, perceba que se o Santa tivesse feito essa RJ há 6 meses, o comprador não poderia dizer isso. Porque, tipo, ele fez lá atrás, o cara chegou e a vida já seguiu. O fato de estar acontecendo junto, casado... Por exemplo, vou dar outro exemplo. O Sport fez a RJ dele. Já diminuiu. Se o comprador daqui a 3 meses aparecer um comprador no esporte e dizer vai ser 1 bilhão, o cara vai considerar que era 300 milhões a dívida do esporte e virou 100 não, e vai contar. Não é isso não, Cássio. Vê só. Se a dívida do Santa fosse 300 milhões e não diminuísse, não existisse RJ, não teria investidor nenhum aí, para começar. Não vem. Acabou. É inviabilizado. O clube estaria totalmente inviabilizado. Não, isso para qualquer um, para o Santa, para o Náutico e para o esporte, tá? Para qualquer um dos três, tem que diminuir. Claro, não tem como. O investidor não ia se interessar. Não tem como ele assumir 300 milhões. Ele já sabe que vai assumir, ele sabe e espera que vai assumir muito menos. E ele tem preocupação. Ele tem muita preocupação de, pô, isso tem que ser os 100. No máximo 100. Não pode ser nem 150. Isso foi um ponto que eu ia até debater com o Arthur. Sobre que o Arthur até disse assim, não, eu acho que estão no ajuste fino. Nesse caso, ajuste fino é muita coisa. Viu? Não pensem, porque aí é o problema do bilhão enganar tanto. 20 milhões é muita coisa, pô. É muito dinheiro. 20 milhões, 30 milhões aqui, que um RJD a mais. Isso pode viabilizar o negócio. O dinheiro, principalmente nos primeiros anos, é muito contado, gente. É muito contado. Às vezes, um grupo como esse, ele tem, para começar a tocar o Santa, 50 milhões, 100 milhões. Aí chega a RJ no primeiro momento e come uns 30 que ele não está esperando, ele lá faz uma ideia de que essa RJ vai virar 100 e vira 130, já está inviabilizando o negócio. Já é uma complicação absurda. Então, quando ele entrou no Santa Cruz, ele não está achando que vai ser 300. Ele sabe que o Santa Cruz tem RJ e está projetando para 100. O medo dele é que saia qualquer coisa acima de 100. Vai complicar demais a minuta do contrato final. Tá? E só deve sair quando acertar a RJ. Tem isso também. Agora, ele usa o fato dos 300 para poder jogar esse 1 bilhão para cima. E só para trazer um outro elemento, Arthur, que pode colocar para cima ou para baixo, é a questão do Arruda. Vou dizer aqui, gravem o que eu estou falando. Não sai investimento na casa de centenas de milhão dentro do Arruda com o cenário econômico que a gente tem hoje no Brasil. Não sai. Eu falei com 3 pessoas no mercado e eles foram categóricos. Atos, não sai. Com 14% de Selic, não tem negócio, meu amigo. Não tem investimento. Não tem construção de estádio, um retrofit mais forte que venha gastar centenas de milhões. Não acontece. Provavelmente o que vai acontecer no Santa, especulando um pouco, mas tende a ser isso, é o seguinte, vamos colocar lá no contrato assim, olha, a gente tem interesse de fazer um estádio novo, não sei, uma reforma grande que vai dar 300 milhões. Porém, para fazer isso, precisa que o Senado Econômico Nacional esteja em tais condições. Uma Selic a 8% ou abaixo disso. Até lá, se esse cenário não chegar, pretendemos gastar entre 10 e 20 milhões, alguma coisa, para que o Arruda seja viável para poder ter jogo.
para que tenha um banheiro minimamente digno, para que não tenha uma obra faltando que a PM pede, para poder conseguir liberar um público maior, que seria uma reforma ali básica, para poder dar uma cara nova ali para o Arruda. Então, anotem o que eu estou falando. Isso vai acontecer. Isso já baixaria o valor. 300 milhões que daria essa obra, se você gastar só 20 e só fizer reparos no Arruda, cai 280, meu amigo. Por isso que ele falou que esse valor pode diminuir. E quando tu dissesse isso, Arthur, eu até pensei aqui comigo, ele vai querer se corrigir porque isso aí ele só vai perder no marketing, porque ele sabe disso, isso é algo muito claro. Mas ele falar que vai para menos numa suposição, tá? Ele só vai estar perdendo no marketing. Por isso que depois ele vem e corrige. Até porque, se essa RJ diminui e ele também não faz investimento no Arruda no primeiro momento, eles encontram uma outra maneira de fazer esse número virar 1 bilhão. Porque, como eu disse, esse número é traduzido de forma criativa. Ele pode montar da forma que ele quiser. E aí voltando no que eu tinha parado lá na análise, eu até depois que eu vi essa reportagem, eu voltei, porque eu me lembrava que eu tinha visto isso na documentação que saiu ontem, né? No caso, anteontem agora, já que a gente já passou de meia-noite. Que foi a documentação ali divulgada por Bruno, no momento que tem a assinatura da proposta vinculante. E aí, se a gente for olhar lá, tem escrito assim que 1 bilhão é o valor operacional. Não fala em 1 bilhão de aporte. Justamente porque não faz sentido, né, ter 1 bilhão de aporte. E é até lógico que esse 1 bilhão ele considere o valor que o próprio clube vai gerar, porque é até um ponto que eu falei ontem aqui. Uma grande vantagem, um grande atrativo do Santa Cruz é justamente ele ter torcida que faz com que ele consiga gerar receita. Diferente de um Atlético, por exemplo, que eu já vi até notícias no YouTube, gente comentando, que assim, no Atlético, até o próprio Vinícius, se não me engano, falando, que lá assim, ele tinha jogo só para a família dos jogadores. Ele não tinha receita sendo gerada organicamente pelo clube. Basicamente, o único dinheiro que entrava no Atlético era o aporte que era feito no futebol. Depois que a equipe foi subindo ali, chegando numa elite do futebol mineiro, talvez chegando numa Série C, aí talvez tenha alguma cota, uma participação de Copa do Brasil, mas fora isso, não tem receita de sócio, etc., que o Santa Cruz pode ter. Então, é até isso que faz o Santa Cruz ser atrativo como negócio, porque o cara pode olhar para o Santa Cruz e pensar, velho, eu não preciso tirar do meu bolso 1 bilhão. Eu posso tirar do meu bolso um valor, seja 50, 100, 150, 200, 250, enfim, o valor que for, e o restante eu posso fazer um bom trabalho, fazer um choque de gestão, como o Fred falou, e resultado disso a equipe vai gerar mais e isso que vai complementar ali o que eu vou investir no clube. Então é até lógico que isso entre na conta. No final do dia, e eu acho que é importante dizer que foi até o que o Fred passou, o torcedor ele tem que voltar para a realidade, né? O que achava que talvez fosse um aporte de 1 bilhão, mas não achar que por causa disso o negócio é ruim. É óbvio que seria melhor se a gente tivesse um grupo City, como chegou no Bahia, que aporta de fato 1 bilhão. Pô, seria maravilhoso. A loucura é achar que o lá é City ia bater... 1,5 bilhão. E lá no Bahia está muito claro que os caras vão gastar. Sempre foi dito que era o mínimo garantido. Vai gastar muito mais do que isso. Assim, tá a quantidade de dinheiro. Até porque se não fosse gastar já, acaba que eles fecham a torneira já, porque tá no ritmo muito forte. E Arthur, só para completar o que você falou, na verdade é só que você disse a frase do Santa, na nota que é da Press FC, inclusive a assessoria de comunicação, que não é a do Santa, mas sim a dos investidores. Teve até essa dúvida. A nota que saiu para a imprensa, sobretudo, só para. É só preciosismo dizer que não era a assessoria do Santa, a comunicação do Santa que fez a nota, foi a dos dois investidores que vieram para o Recife, tem outros, mas os que vieram para o Recife. O texto diz assim: depois que apresenta, né, o Márcio Cadá, sócio da Reag Investimentos, Vinícius, ex-gestor da Futebras e tal, aí termina a frase. A última frase do primeiro parágrafo é: o valor envolvido na operação é de 1 bilhão. De fato, não está. Vou até colocar um Ctrl F aqui, mas não tem a palavra aporte. Como você falou, não tem, realmente não tem. A primeira vez que ela foi utilizada foi nessa entrevista, essa exclusiva que a Globo pegou com Márcio Cadás, que está na imagem aí na tela, e aí ele fala aporte, que é justamente quando começou esse debate aqui, mas só o que o Arthur tinha dito, que realmente no texto que foi divulgado não tinha a palavra.
Exatamente, e assim, não quer dizer de forma alguma que o negócio é ruim. É óbvio que se alguém tinha a expectativa na cabeça de que seria 1 bilhão de aporte, e agora você sabe que esse 1 bilhão está dentro também do valor operacional do clube que ele vai gerar de receita, é como se o negócio na cabeça dessa pessoa que está me emprestando dessa forma, ele piorou. É óbvio, que seria melhor ter o aporte de 1 bilhão. Mas para quem já tinha conhecimento e sabia que dificilmente seria isso que ia acontecer, continua sendo um negócio interessante para o Santa Cruz. O que a gente falou do know-how do investidor, da experiência que ele teve no Atlético, segue valendo. E para mim, aí falando opinião pessoal, o que é que eu acho que é mais importante e que eu acredito que deve acontecer no Santa Cruz? Eu acredito que é importante ter um aporte inicial para as dívidas, como o Fred falou, e esse é um ponto que Bruno sempre falava, todas as vezes que era tocado no ponto de SAF, Bruno sempre dizia, não, queremos uma SAF que tenha já um direcionamento do pagamento das dívidas. Não obrigatoriamente vai ser igual ao City, que chegou e fez um Pix, vamos dizer assim, de 300 milhões e pagou a dívida do Bahia no dia 1 do contrato. Mas que tenha um aporte, mesmo que seja escalonado, de tipo, ó, eu vou ter um aporte aqui, sei lá, de 10 milhões durante 10 anos, já que a própria lei da SAF ela fala em 10 anos para você pagar a dívida, que vai ser o que eu vou pagar essa dívida do Santa Cruz, fiscal, algo assim. a parte fiscal. A parte trabalhista tem que pagar em até 1 ano. Pronto. Enfim, algo nesse sentido. Não obrigatoriamente pagar tudo à vista, mas que o pagamento da dívida, para mim, é algo que seria interessante que fosse pago via aporte. Não condicionar o pagamento da dívida à geração de receita do clube. Por quê? Porque o Santa Cruz hoje ele não tem condições de gerar receita para pagar essa dívida, mesmo renegociando via RJ. A gente até falou aqui que, para mim, o ponto da RJ do Santa Cruz ser mais lenta é justamente porque não adianta acelerar uma coisa que eu não vou ter como entregar o plano de pagamento. Talvez agora, talvez não, vai ter que acontecer agora uma aceleração até para fechar o negócio, porque você agora tem um caminho para você até depois, quando fizer a renegociação, ter como fazer o pagamento. Então, para mim, esse é um ponto importante. Eu acho que consegue pagar. Até porque, se você não acreditar que não consegue pagar, você está muito desacreditado do modelo SAF, viu? Veja, vai ter dificuldade numa Série C, numa Série D. Mas a partir da Série B, assim, a gente não está falando de choque de gestão, a gente não está falando que o perfil do cara que vai liderar o projeto esportivo é muito bom para o Santa e tal. Então, veja, se ele vai tocar um negócio, ele tenta enxugar bastante a máquina. A SAF ela vai isolar o futebol do restante do clube, tá? Então, já vai cortar muito gasto. Ele vai ter o choque de gestão, que ele vai saber usar esse dinheiro de uma melhor forma. Ele deve aprisionar dinheiro próprio para garantir os primeiros pagamentos, principalmente da parte trabalhista, que é no primeiro ano. Isso aí vai sangrar bastante ele, porque no primeiro ano ele vai ter que gastar uns 20 e poucos milhões aí, que vai ser o RJ do Santa na parte trabalhista, com desconto. Vai girar em torno de 20 e poucos milhões. Isso ele vai ter que arrumar no primeiro ano, tá? Ele vai dar uma sangrada. A parte fiscal, ele vai dividir em 10 anos, 15 anos. Ele consegue discutir essa parte tributária com o Estado, né, com o governo federal, e ele consegue botar para 15 anos, e ele tende a pagar com a parte orgânica do clube mesmo. É possível, talvez na Série D, Série C, ele tenha dificuldade. É esse o meu ponto, Atos, porque assim, você... Pode até ser que aconteça isso, mas eu acho que o Santa Cruz precisa estar resguardado, porque vai que não aconteça o desempenho que a gente está esperando no futebol de imediato, sabe, nos primeiros anos. Enfim, tem que estar resguardado para esses cenários, sabe. Então, por isso que para mim é importante que exista esse aporte, e aí como você trouxe, a parte trabalhista é algo que não tem nem muito o que discutir, esse aporte ele é automático, mas até para os demais eu acho que é importante o Santa Cruz estar resguardado nesse sentido. Tem a questão do Arruda e do CT, que aí tem um ponto que você falou da taxa financeira, etc. Ninguém sabe como é que isso vai estar em contrato, mas eu acho que é importante o Santa estar resguardado também nisso. E eu até falei mais cedo, né, a gente conversando ali no WhatsApp, que para mim eu acho que isso não vai ser algo que vai vir de aporte diretamente deles, mas como parcerias mesmo. Né? Ele até fala de operações de infraestrutura, talvez isso esteja envolvido ali, a questão do CT e do Arruda, de fazer parcerias, que eu acho que não é um problema. No final do dia, para o Santa Cruz, o que ele precisa é ter o Arruda reformado e ter um CT que funcione. Se o cara vai colocar dinheiro do bolso dele para fazer isso, ou se ele vai fazer uma parceria com um terceiro, não muda muito a vida do Santa nesse sentido. E ter aportes no futebol inicialmente, que aí eu acho também que é algo automático e que o investidor ele não tem nem muito do que discutir.
Ele sabe que quando ele chegar agora no Arruda, o caminho para ele conseguir ter o retorno ele vai ter que injetar um dinheiro no Santa Cruz para ele conseguir ter o resultado, para depois o clube começar a chegar no nível melhor, como o Atos estava falando, por exemplo, de Série B, e aí ele vai conseguir gerar essa receita. E aí, para mim não é um problema se esse dinheiro vier da geração de receita. Porque se ele conseguir alcançar as metas, vamos dizer assim, que são traçadas lá, os mínimos que vão ter que ter de orçamento por ano, organicamente, isso significa que ele teve êxito, que a gestão foi boa. Porque o Santa Cruz hoje, como associação, ele não gera isso. O Santa Cruz hoje gera muito menos que isso. Então, Atos até trouxe a denominação do dinheiro novo. Eu até pensando de ontem para hoje, eu criei a denominação do dinheiro externo, vamos dizer assim, que esse dinheiro ele não é um dinheiro externo, não é um dinheiro que vai vir do investidor aportando. Mas para o Santa Cruz, no cenário de hoje, é como se fosse um dinheiro novo. Porque o Santa Associação, ele dificilmente teria acesso a esse dinheiro. O Santa Associação, o maestro trouxe na live de ontem, ele tem, na média, nos últimos 15 anos, 24 milhões por ano de orçamento. Isso sem considerar o ano passado, que deve ser um orçamento até menor, porque passou grande parte do ano sem jogar. Então, o Santa Associação dificilmente atingiria esse dinheiro. Então, se ele conseguir migrar esse valor de 24 para, sei lá, 50, a gente está falando de 26 milhões aí, que ele talvez não aportou, conseguiu gerar para o choque de gestão, mas para o Santa Cruz é um dinheiro que ele não teria acesso, talvez, como associação. Quando será que o Santa Cruz, como associação, conseguiria se reorganizar para isso? Né? Então, no final do dia, e aí eu já finalizando, Cássio, não é um dinheiro aportado, mas é uma nova realidade, querendo ou não, para o clube. Né? E por isso que eu volto a destacar, por isso que é tão importante a questão da competência do investidor, ainda mais nesse cenário de SAF do Santa. Num cenário como o do Bahia, talvez o Grupo City ser tão competente não seja tão relevante como para o Santa, porque o dinheiro, como a gente brinca, é infinito. Porque se o Grupo City esse ano investir 250 milhões em contratações e não tiver o resultado esperado, no próximo ano ele vai ter 250 milhões para investir de novo. Talvez ele tenha 300, 350. Porque ele diz, 250 não foi suficiente, vou colocar mais. No caso da realidade de SAF do Santa e de clubes que estão nesse patamar parecido, você não vai encontrar um investidor que tem esse dinheiro infinito e que vai ficar colocando dinheiro a rodo se der errado. Então, por isso que é importante ter um cara que tenha competência e use bem o dinheiro, que aí é um ponto até que Atos trouxe. Que às vezes esse dinheiro ele pode não aumentar tanto o bolo, mas a gestão faz a diferença, de que às vezes o dinheiro numa associação vai ser utilizado de forma muito menos inteligente do que na mão de um investidor ou na mão de uma SAF. A gente debateu muito esse tema, só falando rapidamente desse número que Arthur trouxe, é 24,9 milhões nos últimos 14 anos, de 2010 a 2023, e esse número 24 já é considerando a correção de todos os números, tá? Assim, só para cara, será que os caras corrigiram? Não, a gente corrigiu. Então, assim, você no recorte de 2010, infelizmente não saiu o número de 14, senão ficaria de 2024, senão ficaria perfeito, que você olharia os 15 anos, os últimos 15 anos, para vendo os 15 anos para frente, né? Mas é quase, né? Seria um comparativo excelente, assim, né? Mas o que dá para dizer é o que você até falou. É de 24 para baixo. O do ano passado não teve futebol. Então, esse número de 24,9 milhões, a verdade é que essa média vai ser inferior. O número do ano passado ele vai derrubar essa média. Mas, enfim, a gente atualizando todos os números de 2010 até 23, que é o último balanço possível, foi assinado. E aquele 1 bilhão, dentro desse cenário que a Atos ilustrou bastante, que a gente já falou, dividido por 15, dá 66,6, mas você gera receita própria. Então não vai ser colocando 66 por ano e tal. Mas, mesmo considerando a lógica de que o Santa passaria a gerar a própria receita para se chegar a esse famoso bilhão, isso significa que a realidade do Santa seria quase 3 vezes a realidade que ele tem há 15 anos, porque, como eu já disse, do ano passado será menor. Os últimos 15 anos do Santa é uma realidade de 24 milhões para baixo. Ou seja, pode diminuir do ano passado, 24 milhões, que seja. Dos próximos 15, a realidade, juntando todos os anos, seria ter pelo menos isso. Mesmo considerando a receita própria, a geração de receita própria. Ou seja, teria alguma mudança. Essa SAF, no mínimo, ela prevê... Aí você pega numa coisa, Cássio, só para tentar te ajudar. Se você quiser fazer esse comparativo aí, que é justo, você não pode pegar o valor cheio do 1 bilhão.
você vai ter que tirar a dívida e vai ter que tirar o Arruda. Aí você pega o famoso dinheiro só do futebol. Não, mas não é. Mas eu tô falando do clube. Não, eu já entrei na sua lógica de falar como clube como um todo. Eu tô falando do clube como um todo. Porque dentro desses 24 milhões que o Santa teve, Atos, também tá o dinheiro que o Santa Cruz sempre reformou a Arruda. Ó. Vai, um pouquinho aqui vai para a reforma da Arruda, um pouquinho vai para pagar qualquer juros de dívida, um pouquinho. Isso é muito pouquinho. pouco. Até porque ainda vai ter manutenção do Arruda mesmo com reforma. Não, claro que é muito pouco, veja. É muito. Não, 66. 24 é pouco e 66 continuaria sendo pouco. O que eu queria dizer foi que, mesmo dentro dessa lógica que a gente trouxe nessa gravação, nessa live de hoje, já é, mesmo com todas essas ressalvas que já muda um pouco o cenário de ontem, ainda assim tem um aumento da realidade do Santa. No mínimo vai ter um aumento da realidade do Santa. Mas sendo ela abaixo do que o clube espera, né? Assim, não acho que seria satisfatório. Se não existir esse aumento, a SAF fracassou completamente. Exatamente, Fred. E eu encerro dizendo o seguinte: uma média de 66 não é um número satisfatório. Eu só estou dizendo que se no número mais frio possível, essa média de 66 continuaria sendo acima do que o Santa vive há 15 anos. Mas não é satisfatório o número que você E aí, eu entendo o que você diz, de que a divisão não é correta porque tem que pegar só a parte do futebol. Mas assim, o Santa ia ter que, de alguma forma, pagar a sua dívida. O Santa, de alguma forma, ia ter que resolver o problema do Arruda. E viria desses 24 milhões que ele tem por ano. Exatamente. Então, assim, ia ter que vir do dinheiro que a associação gera. O que a associação gera do Santa Cruz, e a gente está pegando aqui um espaço amostral grande, para não parecer que está pegando só um ano específico, a equipe foi mal, é 24, vamos colocar 25 milhões por ano. Desse dinheiro, o Santa Cruz ia ter que resolver o Arruda, o Santa Cruz ia ter que resolver sua dívida. Como é que o Santa Cruz ia fazer isso? Não ia. Mas é outra coisa. Isso aí é outra discussão. Você já está nas dificuldades que o Santa hoje tem e por isso que está buscando um investidor. Eu só estou dizendo o seguinte, se você quer pegar os últimos 15 anos para comparar o que esse contrato, quando for firmado de fato, vai dar para os próximos 15 anos do Santa, você tem que pegar só o futebol. Você não pode pegar o Arruda e a dívida. Se pegar, você vai viciar o seu pensamento, a sua análise. Inclusive, isso foi um problema lá no Náutico, quando saiu esse valor de 1 bilhão do Santa, porque teve uma informação que vazou no Náutico há um mês atrás, que o valor só do futebol do Náutico seria de 330 milhões. Esse valor não estaria fechado ainda, mas é o que os investidores estariam querendo aportar no Náutico. 330. Só futebol. Só futebol. Esqueça dívida, esqueça estádio. E estavam comparando esse valor de 330 com 1 bilhão do Santa. Como é que o Náutico é 300 e o Santa é 1 bilhão? Ele estava comparando áreas com lugares. Por isso eu estou dizendo, quando o Cássio pega e diz, olha, o orçamento dos 15 anos para trás do Santa Cruz, vamos comparar com o que essa SAF está prometendo, no mínimo, para os próximos 15 anos, você tem que fazer só com o valor do futebol. Muda não pode entrar. Dívida não pode entrar. Vai viciar o raciocínio. Assim, mais ou menos. Porque assim, eu entendo que se você for olhar a questão de o que vai para o futebol, beleza. Até porque o Santa Cruz estava pegando esse dinheiro e estava basicamente colocando todo no futebol. Mas querendo ou não, era um problema que o Santa Cruz ia ter que resolver. O Santa Cruz ia ter que arrumar esse dinheiro de algum local. Ele ia ter que colocar isso na conta. Então, por mais que não vai ser, o investimento do Santa Cruz no futebol, falando dessa forma, não é um investimento que era de, em média, 24, vai passar a ser 66. Não é isso que vai acontecer. O investimento do futebol, ele não vai, 24 para 66 dá o quê? Dá quase 3 vezes, né? Ele não vai virar quase 3 vezes. Mas o investimento no clube, sim. Porque, de toda forma, esse investimento teria que acontecer. Mas a gente está aqui falando de futebol, né? Não, sim, eu estou só fazendo a separação. Concreto não joga, né? Concreto não joga, mas, assim, precisa a gente falar de todos os problemas que os torcedores têm no Arruda, toda a questão que o Arruda pode gerar de mais receita. Inclusive, é uma pavimentação para o cara conseguir entregar esse número. Eu não acredito que sem conseguir viabilizar o Arruda, ele vai conseguir chegar nisso, sabe? E ele tem conhecimento disso, imagina. Eu não queria entrar nesse debate, Arthur. Tu sempre ataca esse ponto sobre a geração de receita da torcida, do estádio. Eu não queria entrar nesse debate, mas, cara, o grosso hoje em dia não é isso. Não é isso. O grosso não é isso.
O grosso é venda de jogador e cota de TV. O cara que está investindo no Santa, meu amigo, ele está pensando lá na Série B, na Série A. É lá que ele vai ter retorno e ele está pensando na venda de jogadores. Isso do dinheiro vindo do estádio é uma mínima parte, até porque durante um bom período, praticamente os 15 anos iniciais, o dinheiro do estádio gerando receita vai ser para o próprio pagamento dos investidores que precisaram aplicar no estádio, pô. Ou vocês estão pensando o seguinte, o cara vai botar 300 milhões no Arruda, vai construir um estádio novo. Como é que ele vai reaver esse dinheiro? E com lucro para ter feito esse investimento? Não é à toa que é um consórcio. Existem, dentro desse consórcio, pessoas que só querem saber da parte imobiliária. Eles vão investir 300 milhões ali no Arruda para poder ganhar muito mais, pô. Então, o que o Arruda gerar vai ser para pagar esses caras, porra. Mas eu repito, esse valor ainda continua sendo o que torna o Santa Cruz atrativo. Porque senão, se fosse para fazer só isso que você está falando, Watson, ele não ia para o Santa Cruz. Ele ia para um, sei lá, deixa eu pegar um time aí que está na Série D, que não tem dívida nenhuma. Por que ele iria pegar uma equipe cheia de dívida, que tem torcida, mas se você está dizendo que a torcida não faz diferença? Eu não estou dizendo que... A conta não fecha. Não, você disse que fez pouca diferença. Eu não disse que não faz diferença, eu disse que faz menos diferença do que a fazenda de jogadores e do que as cotas de TV. Meu irmão, cota de TV reina, meu amigo. Você chega na Série A, é 80, 100 milhões, pô. É claro, Não tem mas assim, ele vai ter que... isso. Para ele chegar na Série B, Série A, ele vai ter que passar pela Série C e Série D, que não tem cota de TV. E se o pensamento era apenas pegar a cota de TV, ele pegaria de novo um time no porte do Atlético, que seria muito mais fácil dele fazer esse trabalho se a torcida faz pouca diferença. Não, veja, não é pouca. É menos do que venda de jogador e do que cota de TV e premiação. Se você pegar o balanço do Fortaleza, o que compõe aquilo ali de receita que entrou no clube, veja o quanto é de venda de jogador, veja quanto é de premiação, veja quanto é de cota e vá ver quanto é de retorno líquido final que o torcedor gerou. É menor do que esses, pô. Repito, num cenário de clube na Série A que joga Libertadores e num cenário de clube que está na objetivo Série C e Série D. Mas esse objetivo é lá Mas na na frente, Série D, eu estou falando de não é agora. viável. Na Série C, Então. ele não faz lucro na Série C e na Série D, não. Ele não faz lucro, mas ele investe menos se ele está num clube que pelo menos ele gera receita alguma com a torcida. É esse o ponto. Sim, gera alguma receita, porque senão, claro. Aí sim, alguma receita gera. O Atlético de no novo, Atlético só entra. No Atlético só entra. No Atlético, ele assumiu o Atlético, ou é aporte ou é nada. Certo? Fazenda de jogador, vamos lá. Tem uma chance. Que o Atlético também não tinha muito, aporte ou Fred. nada. Assim, sim, eu sei. Esse é outro ponto também que gera muita preocupação. No Santa Cruz ele tem a chance de conseguir alguns milhões aí com renda. 2 milhões, 3 milhões. Tem uma chance. Claro que tem. Sim, não é pouco, é muito. Estou dizendo que não é o principal. É. Não é. Óbvio, não é. Não é, mas assim, mais do futebol. Diminui o aporte. Eu tenho certeza que se ele vai no Santa Cruz, se ele vai, tira a paixão da dívida, tá? Mas ele num clube como o Santa Cruz, ele precisa aportar menos que num clube como o Atlético, que basicamente não tem fonte de receita. Eu acho que é esse o ponto. E esse ponto aí da fazenda de jogador, essa é uma discussão, a gente nem entrou, né, nessa questão da SAF do Santa sobre isso, mas eu acho que ela era mais ali quando começou as discussões de SAF, se falava muito, né, de que tipo, o investidor ele vai estar focado no investimento puramente financeiro, ele vai querer tirar o retorno, e que pode ser que isso não esteja ligado ao retorno técnico, né, que o torcedor espera, né? O cara pode simplesmente querer revelar jogador e vender, e não vai querer ser campeão, subir, etc. Alguns torcedores do Santa Cruz até falaram comigo com esse receio. Torcedores que não são contra essa SAF, são contra SAF no geral, outros são receosos com SAF no geral. E assim, o que eu acho que talvez passe um pouco mais de segurança para o torcedor nesse sentido é que eu acho que hoje o modelo do Santa Cruz é assim, para o cara ter lucro, para o cara ganhar dinheiro, ele tem que tirar o Santa Cruz da Série D e botar pelo menos na B. Na D e na C, dificilmente ele vai ter retorno. E até no próprio Atlético, que poderia ser um time muito mais vantajoso para ele ser um mero formador de jogador, porque você não tem pressão, você não tem, sabe, você tem um cenário muito mais interessante para isso do que no Santa Cruz. Mesmo nesse clube, ele não foi um grande fazenda de jogador vendendo. O retorno que ele teve no Atlético foi levar o time para a Série B e revender. Então eu acho que agora que o Atlético,
O Atlético começaria a dar lucro agora, né? Exato, por isso que talvez o modelo no Santa seja a mesma coisa. Pegar o Santa agora, subir, talvez não para uma B, talvez para uma A para tentar vender mais caro, já que está investindo mais, enfim. Mas eu acho que o modelo talvez seja algo mais nesse sentido. E tranquiliza mais porque assim, não faz sentido de forma alguma pro investidor ele estar na divisão que está. Talvez essa questão de se o rendimento técnico vai estar junto com o financeiro seja uma discussão mais para num futuro, daqui a uns anos, se ele for revender, o Santa já estando no AB ou no A, aí sim, talvez o próximo investidor, como é que ele vai tirar o dinheiro? Mas para agora, parece muito claro para mim que ele vai ter que tirar o Santa desse buraco, né? Ô Fred, Vamos deixa eu ler só alguns falar. superchats? Rápido, Adson, então, por favor, que ainda tem outro tema e tem superchat. Boa, boa. Só para dizer que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando contra a SAF, não, tá? Eu só estou trazendo a SAF para um entendimento mais real do que acontece de fato nessas SAFs aí que pode chegar no Náutico, pode chegar no Santa Cruz. Até porque a SAF, para esses clubes, é como se fosse um remédio. No Santa Cruz, uma conversa que está totalmente superada, em nenhum momento a gente discutiu aqui, é sobre se o Santa precisa ou não de SAF. Está muito claro que precisa, tá? Por exemplo, tem clubes que não precisam. O Fortaleza não precisa de SAF. Quer dizer, Fortaleza é SAF, mas o Fortaleza não precisa de alguém que chegue de fora para poder tomar conta do seu futebol. O Sport, por exemplo, depois que o Sport sobe e o Sport recebe dinheiro da Liga e o Sport consegue venda de jogadores, hoje, deixa eu falar hoje, porque o amanhã ninguém sabe. Hoje, o Sport não precisa de SAF. Pô. Fazer SAF para quê? Para que o Sport precisa de SAF se o dinheiro que o Sport provavelmente vai movimentar durante um ano é o que o investidor que chegar no Náutico ou no Santa vai aplicar. A não ser que seja, Adson, uma SAF tipo do Bahia, que aí são Mas coisas o diferentes. comparativo não pode ser nesse momento com Náutico e Santa, né? Assim, não. E tem um detalhe também que é importante: o modelo SAF ele te dá umas vantagens que um clube associação não tem, né? No caso, por exemplo, empréstimos, você consegue. Tem vantagens também, né? Uma vantagem. Não é tanto. Paga imposto maior. Isso. Mas acaba sendo. Tem que pagar a dívida da associação num prazo, né? Segundo a lei da SAF, você assume um compromisso. Vantagens a mais. O que eu ia comentar, que aí é um ponto até que Atos falou rapidamente ontem, e aí só para fechar, Fred. Talvez seja uma realidade dura, mas o torcedor precisa saber que é uma realidade que Atos pode confirmar se ele concorda, que serve tanto para o Santa como para o Náutico. A SAF do Bahia, o Bahia não precisava virar SAF. O Bahia virou SAF para tentar se tornar um clube de um patamar maior. Um clube que, por exemplo, voltou à Libertadores depois de mais de 30 anos. Um clube que tem expectativa de disputar título. A SAF no Santa não é uma SAF para o Santa se tornar esse tipo de clube. É para o Santa se recuperar. É para o Santa voltar ao cenário de normalidade. Para virar o CRB. Para virar o CRB. Voltar ao cenário de normalidade. Meio duro, mas é mais ou menos isso. E o Náutico também. Não é o que o Náutico vai virar SAF porque ele agora vai disputar Libertadores e tudo mais. É para ele voltar ao cenário de normalidade dele. Ele precisa agora dessa ajuda para isso. O acesso, Arthur. Veja, existe um patamar natural do Náutico. O patamar natural do Náutico, se você fizer uma análise do histórico do Náutico na Série A, o patamar natural do Náutico é disputando o acesso na Série B. É ficar em terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar ou sexto lugar. Inclusive, tirando esse período que o Náutico caiu para C depois de 2018, se você pegar o histórico do Náutico nessas competições, ou ele está na Série A, ou ele está disputando o acesso. Na maioria dos casos. Vai ter um caso ou outro que foge, mas esse é o patamar natural do clube. A SAF que o Náutico vai fazer é para, no mínimo, entregar isso. Tá? Se tiver êxito, aí consegue furar uma Série A e vai ter toda aquela lógica de conseguir permanência no primeiro ano, o que está vivendo agora Ceará, Sport, Vitória, enfim. E como disse Igor Santos aqui, nada impede que depois desse estágio você evolua. Mas assim, inicialmente é o que Atos falou. O trabalho está sendo feito pensando em recuperar a normalidade desses clubes. Depois aí você tem uma evolução no segundo momento. 3 superchats que chegaram aqui sobre o tema, acho que foram 3. Jorge Sanguineto, grande abraço, Jorge. Depois dessa fala sensata de Atos sobre a Arruda, ainda bem que o Sport fez essa reforminha da ilha, porque já vi que o retrofit nunca sairá, tá? George desacreditado com aquilo que Atos falou, que nesse momento ninguém investiria pesado, né, Atos, numa grande reforma de um estádio. Inviabiliza
Ainda mais pelo valor que o Sport falou, né? De 600. Inviabiliza qualquer projeto imobiliário de grande porte. Assim, não existe. Selic a 14% é complicado demais. Mais um superchat. Ivo Pereira. Cássio, a obrigação do City é de 800 milhões. 300 milhões de dívida e 500 milhões para o futebol. Mais 200 milhões opcionais para infraestrutura. Tá? O que dá 1 bilhão, né? Mas aí, esses 200 são 1 bilhão. Esses 200 são opcionais. E nesse caso do City, qual é toda a diferença que a gente está fazendo para ser didático em relação ao que a gente debateu aqui? Nesse caso do City, o City tem uma obrigação de dar esse aporte. Agora, tá esse aporte dele né? também pode vir do. Agora, o aporte dele também pode vir do direito que ele está recebendo, do dinheiro que ele está recebendo de 75 mil sócios. Pode, mas assim, mas o que o Bahia está gerando. Mas se não vier, ele tem que pagar. Eu sei. Fred, o que o Bahia está gerando, isso. o que o Bahia está gerando ainda não é para comprar o isso. jogador por 65 milhões de reais, não. Exatamente. Essa é a diferença. Se Foi não luxo. vier, o City tem que botar, que é o diferente do caso do Santa Cruz. 75 mil sócios ajudam? Muito. Mas não dá para comprar um sub-20 por 12 milhões e 700 mil reais, né? Vamos lá, mais dois superchats. Eu vi até um torcedor do Bahia, Fred, falando sobre isso no Twitter, que ele disse assim que esse valor, às vezes, é meio difícil porque você está falando de tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro, né? Porque o cara está investindo num negócio que é dele. Então tem isso também, que nem você falou. Às vezes o City pode investir aportando a partir do que ele tirar do Bahia. Só que nem falou, ele não está tirando agora. Claramente o investimento do Bahia está muito acima do que o clube está gerando. Essa é a diferença, porque tem dinheiro para aportar agora, e seguir aportando. Se passa para Libertadores, já tem cota de Libertadores, se passa para a fase de grupos da Libertadores. Né? Vamos lá, tem mais dois superchats para a gente virar o tema. Gustavo Egito, tá? Especulação minha. A SAF injetará dela uns 100 milhões, já com parcerias imobiliárias no Arruda. Após 15 anos, revenderão a SAF por 300 milhões. Gustavo não está muito errado, não. É a opinião dele. Assim, é chute, é especulação, mas acredite, viu? É mais ou menos por aí. Mas assim, eu acho que vender por 300 em 15 anos não é muito bom negócio, não. Se você colocar a inflação de 15 anos aí, você comprou por 100 e vender por 300... Não, eu só falei na parte do que vai aportar. 15 anos foi muito. Gustavo complementa, tá? A mensagem dele. E ficar alugando eventos, comércios, né? E até uma segunda SAF que pagará uns 15 milhões por ano para jogar lá. Esse é o plano. Né? Ele está considerando aí que esse grupo ficaria com o poder do Arruda, né? Mais um superchat, Atos, para você, tá? Johansson Cassiano. Atos, no Timbucast em setembro você falou que a SAF do Santa estava sendo negociada num valor 20 vezes menor que a do Náutico e que era de dar pena. A parte que dá pena eu falei não mais de uma vez. 20 vezes assim eu devo ter tirado assim, eu sou exagerado mesmo. Mas era a SAF local do Santa, que Arthur bem sabe, assim, que os caras, meu amigo, os caras iam entrar só com a menor parte, assim, no início, ia ficar muita coisa descoberta para tocar o Santa, assim, para o Santa não falir mesmo, meu amigo, para começar a pagar RJ, para botar 10 pontos ali no Arruda e ter jogo e tocar o primeiro ano, o segundo, sem saber como ia ser daqui para frente. Então era algo muito mais pobre do que o Santa conseguiu agora. Apesar de que essa de agora tem aquela questão que a gente não sabe ainda, tem informação que diz uma coisa, tem informação que diz outra, que é a questão de envolver o Arruda. Por quê? Porque envolver o Arruda daria margem a esses investidores de colocar uma grana maior, tá, gente? Porque, veja, 100 milhões que vale o Arruda, se o investidor chega e recebe o Arruda, passando para dentro da SAF, protege ele de botar 100 milhões no Santa Cruz. Porque está acobertado, porque se der ruim, se no final falir, vai ter o Arruda para poder cobrir esse prejuízo. Que é mais ou menos o que acontece hoje em dia, que Cássio sempre chama atenção. O clube não vai falir, porque se hoje ele quisesse fechar as portas, se ele vendesse o patrimônio dele, ele conseguia pagar a dívida. Cássio gosta de fazer essas análises. É a mesma coisa de uma SAF se ela receber um patrimônio. Se o patrimônio entrar para dentro da SAF, protege o investidor de investir o que vale aquele patrimônio.
Isso Mas se for aumenta. só uma concessão, Atos. Se for uma concessão, não entra o patrimônio. Essa é uma grande interrogação que tem na SAF do Santa. Eu vi muita gente começando, até o Beberibe usou essa expressão que é SAF com patrimônio já. Se fosse concessão, gente, não precisaria estar com esse slogan, sabe? Veja, a informação que eu tenho é que é concessão. Porque realmente, se for passando, aí tem esse receio, que é o primeiro receio que todo mundo tem. Tipo, se der errado, então o cara vai vender o Arruda e botar o dinheiro no bolso para tirar o prejuízo. Né? Se for concessão, ele não pode fazer isso, né? Que ele é como se fosse um. Vou, Mas, vou, mas vou falar de forma bem leiga, como se fosse um aluguel, vai. se for um aluguel, não entra no balanço patrimonial. Como entra nos clubes hoje? Hoje, tá, se você pegar o balanço patrimonial do Santa Cruz, vai ter lá os imobilizados do Santa Cruz, né? Que vai dar a contrapartida com os passivos. Aí geralmente tenta bater, né? Tenta não, bate os dois valores. Tem que bater. 300 milhões em passivo, 300 milhões em ativo. Se fosse aluguel, a SAF do Santa Cruz, quando fizer o seu balanço, não vai poder mudar esse valor, não é dela. Não, o aluguel eu falei de forma leiga, né? Seria concessão, na verdade, a É palavra. a mesma coisa, dá no mesmo Sim. entendimento aqui. Agora, se o Arruda passar para dentro da SAF, ela vai poder colocar lá. Ó, eu tenho 100 milhões desse ativo aqui. Em contrapartida, eu tenho margem para gastar 100 milhões no Arruda, que vai bater com esse ativo. Veja, já aumenta a quantidade de aporte. E aí, sobre essa SAF anterior, Eu que acho como o Matos falou, eu até disse que isso é um dos motivos da torcida do Santa ter ficado mais animada, é porque realmente, além de querer muito SAF, o pessoal estava muito receoso da SAF que viria. Porque as informações não eram nada boas dessa SAF dos investidores locais, então as informações que vieram, até mesmo pelo investidor ser quem é e tudo mais, animou a torcida quando fez esse comparativo. Imagino que já não tenhamos mais superchats relacionados a esse tema.